Oi, gente, boa noite. Tudo bem? Começando a nossa live aí. Semana passada eu não pude fazer, né? Eu tive um compromisso aí que atrapalhou um pouquinho a minha agenda aqui do Instagram. Mas hoje eu tô retomando aí. Mas foi bom, gente. Na verdade foi excelente, porque tive a oportunidade semana passada de encontrar com o Robson pessoalmente. Depois de alguns anos, né, Robson? A gente pôde se encontrar e se ver na semana passada. E aí hoje eu tô voltando com as lives e hoje eu quero conversar com você sobre gratidão, ok? Vamos conversar sobre isso. Boa noite, gente, pessoal que tá entrando. Duda, Adriana. Me avisa aí se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem, pra gente poder começar. Tô com essa meta aí de falar pouco, então não quero enrolar muito não. Beleza. Olha só, quero conversar sobre gratidão. Eu poderia passar aqui muito tempo falando sobre isso. Todos nós sabemos que é importante. Todo psicólogo que se preze sabe e talvez em algum momento vai tentar conversar sobre isso. Mas hoje eu quero conversar com você por quê? Ok? Então, vamos falar um pouco o que é gratidão, o que isso faz na gente quando você pratica, né? Que diferença faz e como que a gente pode começar de fato a ter uma prática de gratidão. Quero te dar umas dicas no final, até para você trabalhar com o seu paciente de uma maneira bem mais simples do que normalmente a gente trabalha, tá? Olha só, quando a gente fala de gratidão, então uma pessoa, quando ela é grata, significa que ela tem um sentimento de reconhecimento e apreciação por algo positivo. Então, olha só, quando eu tenho gratidão, significa que eu reconheço aquilo, que eu aprecio aquilo na minha vida enquanto algo positivo. Então, na prática, o que nós estamos falando quando a gente está falando de gratidão? Ela vai envolver a sua capacidade de perceber e valorizar o que existe de bom ao seu redor. Então, quando uma pessoa fala, quando uma pessoa só murmura, quando uma pessoa só reclama, e quando você fala, poxa, mas não tem nada de bom na sua vida, e ela fala não, o que está acontecendo com essa pessoa nesse momento? Ela é incapaz de perceber e valorizar coisas positivas que ela tem na vida dela. Isso significa que ela não é grata. Isso significa que no momento que você é grata, no momento que você pratica a gratidão, isso significa que você está percebendo essas coisas e você está valorizando aquilo que você tem. Na prática, olha só, a gratidão vai envolver 3 elementos. Então, como que eu sei que eu pratico gratidão? Você precisa analisar 3 elementos. Primeiro, você reconhece as coisas? Você reconhece as coisas positivas que você faz? Você reconhece as coisas positivas que as pessoas fazem? Você reconhece as coisas positivas que existem no seu país? Eu lembro um tempo atrás, eu estava numa discussão com a minha esposa e ela falando que não tinha nada de bom no Brasil. E a gente entrou nessa discussão. Com certeza tinha acontecido alguma coisa de política. E no meio dessa briga de política surgiu esse assunto de que nada presta no Brasil, etc. E tal. E eu, indignada, a gente começou a discutir e ela virou e falou assim, me fala uma coisa. Me fala só uma coisa que presta no Brasil. Aí eu pensei, parei, porque eu pensei, vai ser importante essa resposta. Porque olha só, a pessoa tá falando que não tem nada de positivo e ela tá pedindo que eu fale uma coisa. Pensei, eu vou precisar falar na minha cabeça, né? Sem ter muita argumentação contrária a isso. Aí ela falou, me fala uma coisa boa que tem no Brasil. Aí eu falei pra ela, arara. Ela falou, o quê? Eu falei, arara. Ela falou, você tá de sacanagem? Eu falei, não, isso é uma coisa boa que tem no Brasil. Arara. Toda vez que eu vou pra Chapada dos Veadeiros, eu ouço as araras. Eu trabalho ali na Asa Sul, consultório, e de vez em quando as araras vêm me ver. Ela falou, você tá dizendo que a coisa boa que a gente tem são as araras? Eu falei, sim. Eu falei, uma paciente minha acabou de voltar de Paris e ela foi conhecer um parque super famoso em Paris, que tinha animais exóticos, e quando ela chegou lá, ela se deparou com uma arara presa na gaiola. Aqui eu vejo ela voando. Quando eu faço isso, a primeira coisa que eu tô fazendo é o quê? Eu reconheço. A gente não sabe que tem arara em Brasília, tem arara em Brasília. A gente não reconhece as coisas que nós temos. E aí, ao não reconhecer as coisas que não tenho, eu tô falhando no primeiro elemento da gratidão, que é o quê? Reconhecimento. Ok?
Então, olha só, o que que nós temos de bom? Nós temos arara. Além de você reconhecer, você precisa apreciar. Não adianta eu ter arara e eu querer matar as araras. Não adianta eu ter e eu nem ver, olha só. Não adianta eu ver aquilo e aquilo me incomoda, mas peraí. O que que significa apreciar? Significa parar, que é uma coisa que a gente não está acostumado a fazer. Significa olhar para aquilo, significa admirar aquilo. E a gente vai para o terceiro elemento da gratidão, que é reconheça, aprecie e expresse. Então, a gente acaba muitas vezes nem reconhecendo. Se você pega uma pessoa deprimida, o que ela vai nos contar no consultório é como que não existe absolutamente nada ao redor dela que seja positivo. Nada é positivo, nada é positivo. Esses dias eu estava atendendo uma paciente, eu falei, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu falei, imagina que você morreu, vamos imaginar que você morreu, e quando você chega, e aí tem vida após a morte, você chega lá e fala, caramba, tinha a galera que estava certa, realmente tem vida após a morte. E alguém te procura e fala, fulana, decidi que eu vou passar 100 anos na Terra, você acha? Ela falou, não. Eu falei, eu nem terminei de fazer a pergunta. Ela falou, não acho que vale a pena. Eu falei, e aí a gente começou a conversar sobre isso. Então não vale a pena estar aqui, não vale a pena 100 anos na Terra. Por que que não vale a pena? Olha só, quando uma pessoa deprimida fala não vale a pena, o que ela está me dizendo é que ela está olhando para esse recorte de 100 anos e ela está fazendo o quê? Ela está dizendo, não tem nada bom nisso. Ela não reconhece, ela não aprecia e ela não expressa. Gente, a grande verdade é que nós somos lamentadores. É muito mais fácil reclamar do que mudar, ok? Se mudar fosse mais simples do que reclamar, nós teríamos muito mais histórias de mudança do que histórias de reclamações e de críticas e de depressão e etc. e tal. Não é essa a nossa prática. De maneira geral, o que nós sabemos é que o ser humano, nós temos uma coisa chamada viés de negatividade. Então, de maneira simples, o nosso cérebro, ele veio meio que pré-programado para nos ajudar a ver a coisa pior primeiro. É muito comum, às vezes o paciente chega no consultório, você fala, ei, como foi a semana? Como foi o final de semana? Ele fala, foi péssimo, foi péssimo. Tá, me conta. Aí começa a contar. Sexta eu fiz isso, me diverti. Sábado eu fiz tal coisa, foi maravilhoso. À tarde eu fiz não sei o que lá. No domingo eu não sei o que. Aí domingo à noite eu briguei, meu final de semana foi a merda. Um único evento negativo, a gente anula toda uma cadeia positiva do que a gente estava vivendo. E aí a gente acaba se tornando muito mais murmuradores dessa vida, críticos da nossa própria vida, críticos do nosso próprio comportamento, do que efetivamente a gente fazer alguma coisa para mudar isso. Como que eu saio do viés de negatividade e eu começo a me treinar? Como que eu começo a treinar o meu cérebro para vir para o viés de mais positividade? O pessoal da psicologia positiva já tem muitos anos de pesquisa e eles começam a falar isso com muita propriedade. Parte de você fazer isso é você praticando a gratidão. Ok? Então, quando você pratica a gratidão, quando você tem isso como uma prática na sua vida, isso vai produzir uma capacidade neurológica cerebral de maneira que você consiga reconfigurar o seu cérebro. Olha que coisa doida. Deixa eu te explicar uma coisa. Já existem muitos estudos nessa área de gratidão, não vou me delongar neles, mas eu vou te falar um pouco dos resultados desses estudos, ok? Então, o que nós sabemos quando uma pessoa tem, de fato, uma prática de gratidão na sua vida, o que isso acontece, ok? Então, vou te explicar isso aqui. Antes de eu te explicar isso aqui, vamos pensar o seguinte, vamos ver quem nós somos. Nós temos um sistema nervoso, ok? Nosso sistema nervoso, ele é elétrico, até é difícil entender isso aqui, mas ele é elétrico. Vamos pensar na sua casa. A sua casa tem um sistema elétrico, tem fios, eles são encapados,
e eles dão numa chave central que você controla a energia da sua casa. Você liga ali a, a geladeira, você desliga o ar-condicionado, você desliga as luzes da casa, você tem um controle naquele painel. O filme Divertidamente vai brincar com essa ideia dessas emoções sobre controle desse painel elétrico. Então a gente tem um painel elétrico que daqui a pouco, de vez em quando a ansiedade aparece, daqui a pouco o medo aparece, aí a inveja aparece, a insegurança aparece, a alegria aparece. Então parece que dependendo do que está acontecendo, a gente vai ter emoções diferentes controlando o nosso sistema elétrico, ok? Se você viu Divertidamente 1 e 2, eles vão falar bem interessante isso aqui. Tá acontecendo alguma coisa, a ansiedade vem, começa a imaginar o pior, começa a acelerar essa menina. Então, eu tenho eventos que acontecem de maneira externa, muitas vezes, e esses eventos vão meio que evocar determinadas emoções. Sinta-se triste, fique feliz, alguém termina comigo, ninguém nunca vai me amar, eu não presto. Tristeza, desesperança, eu perco meu trabalho, ansiedade, como que eu vou sustentar minha família, como que eu vou pagar essa conta. Isso significa na prática o quê? Que as nossas emoções, as nossas descargas elétricas emocionais, elas acontecem, elas estão ligadas a inúmeros eventos para que isso aconteça. E de maneira geral na nossa vida, a gente tem pouquíssimo controle sobre esses eventos. Você sai de casa, fala, hoje eu não vou me estressar, passa 5 minutos, você fala, trânsito maldito, eu odeio seres humanos, vem meteoro, tô te esperando aqui. Por quê? Olha só, o que está acontecendo nesse momento, se a gente for pensar? Rapidamente, os eventos externos produzem emoções negativas. Agora, como que a gratidão é produzida? Porque a gratidão também é uma emoção. Então, normalmente quando você recebe uma coisa, quando você tem algo que você reconhece, aprecia e você expressa, nesse momento você vai se sentir grata. Então, a gente está falando de uma emoção, certo? A gente está falando de um sentimento. Quando você se sente grato, então, quando você consegue produzir essa emoção no seu sistema nervoso, e aí vamos falar sobre isso, porque a gente precisa produzir intencionalmente, essa é a verdade, ela não vem muito naturalmente, ainda mais adultos, viés, negatividade, estrutura neuroticistas, aí que ela não vai vir mesmo. Mas eu quero te mostrar rapidamente o que acontece quando a gratidão se torna um sentimento comum na sua vida. Então, muitos estudos começaram a mostrar qual o resultado de uma prática de gratidão diária. Então, uma pessoa que consegue parar e conscientemente ativar o sistema nervoso central dela, imagina, para que ela se perceba grata, então ela vai fazer um exercício para isso acontecer. No momento que ela sente isso, o que acontece no nosso corpo? Então, eles foram estudar isso, ok? Quando esse sentimento se torna comum na sua vida, aonde que isso vai melhorar a sua vida? A primeira coisa é que quando nós nos sentimos gratos, nós ativamos o nosso sistema nervoso parasimpático. O que isso significa na prática? Que toda vez que você se sente grato, o seu coração acalma, ele vai diminuir a frequência cardíaca, isso vai produzir um relaxamento muscular no seu corpo, isso vai ajustar isso vai melhorar o seu sistema digestivo. Então, olha só, o que acontece quando eu começo a me sentir grato? Eu ativo um sistema que ele vai me acalmar. Então, entenda isso. E quando eu começo a trabalhar gratidão com os meus pacientes, eu começo a falar isso. A gratidão é o remédio da ansiedade, ok? A gratidão é o remédio da ansiedade. O que a ansiedade produz? Coração acelerado, contração muscular, tensionamento muscular, comprometimento do sistema digestivo. A ansiedade produz isso. O que a gratidão produz? Diminuição da frequência cardíaca, relaxamento muscular e melhora do sistema gástrico. Vocês conseguem entender que ele é o remédio da ansiedade? Então, isso é uma coisa que a gente sabe que a gratidão faz no nosso corpo. Além disso,
quando você está se sentindo grato, acontece uma outra coisa no seu sistema nervoso que vai aumentar 3 neurotransmissores. Eles vão aumentar muito de volume no seu sistema, que são o quê? Serotonina, dopamina e ocitocina. São poucas coisas que vão conseguir ativar esses 3 neurônios, esses 3 neurotransmissores ao mesmo tempo. São poucas coisas. A gratidão é uma dessas coisas. O que significa? Que quando você pratica a gratidão, quando você consegue ativar o seu sistema nervoso para se sentir grato, você vai ter uma sensação de prazer, você vai ter uma sensação de satisfação e você vai ter uma sensação maior de amor e de conexão com o mundo e com o outro. Por quê? Porque além de produzir serotonina e dopamina, produz ocitocina também. Isso aqui que eu tô te falando são estudos que nós já temos resultados, ok? Então, essa é uma das coisas que a gente sabe. Gente, você entra numa medicação, um antidepressivo, um recaptador serotoninérgico, que vai competir, a gente fala pouco sobre isso. As medicações holotrópicas, elas alteram o nosso sistema nervoso central, você não toma serotonina, você toma competidor de serotonina. Isso significa que ele compete e obriga o seu corpo, não é que obriga, aumenta o fluxo de serotonina no seu corpo. Por que mexe com o sistema nervoso central? Chega uma hora que o corpo fala, eu tô produzindo 10, mas eu tô absorvendo 8. Para que eu vou produzir 10? Vou produzir só 8. Aí o seu corpo diminui a produção da serotonina, aí o seu psiquiatra aumenta o seu remédio. E aí a gente fica nesse ciclo até aquele remédio não dá certo, e aí você vai para um outro remédio, e aí agora não vai ser na serotonina, e agora vai ser na dopamina, e as pessoas passam uma vida inteira fazendo isso. Sendo que a prática de gratidão produziria o que na sua vida? Aumentaria a serotonina, dopamina e ocitocina. Basicamente, o que nós sabemos? Pessoas que praticam gratidão nas suas vidas tendem a ser pessoas que têm melhor regulação emocional. Ok? Então, o ápice, a mudança emocional tende a ser mais curta nessas pessoas. Exatamente por quê? Porque elas estão vivendo uma vida que elas se sentem com prazer, elas se sentem satisfeitas. Tudo bem? Olha só, acabei de te falar que a gratidão é a pílula anti-ansiedade. Porque além dela, no momento que você sente, ela diminui sua frequência cardíaca, relaxamento muscular, melhora a sua digestão, a gente sabe hoje que a gratidão ela faz um efeito na hiperatividade da amígdala. Olha que coisa maluca. Basicamente, o que os estudos começam a mostrar que quando você tem prática de gratidão, isso faz uma alteração no seu sistema nervoso, de maneira que a amígdala ela fica mais calma, ela fica menos reativa. Pessoas mais positivas, pessoas que praticam mais gratidão, tendem a ter menos reatividades emocionais, tendem a ser pessoas menos reativas. Eu vou te falar da última coisa, que a gente já sabe que a gratidão faz com a gente. E sinceramente, só por esse item a gente já deveria começar a praticar. Que é o quê? Uma das coisas que nós descobrimos é que a gratidão vai produzir neuroplasticidade. Então, não sei você, mas quando eu era criança, eu aprendi que neurônio morre e neurônio não ressuscita. Por isso que você cresce ali, vai se desenvolvendo e depois é só ladeira abaixo. Então, eu cresci acreditando nisso, graças a Deus eu estava errada. Por quê? O que nós descobrimos? Que a gente descobriu que a gente produz neurônio. Existem neurogêneses, então existem novas conexões que acontecem. A neuroplasticidade significa que o cérebro está ficando mais maleável. Para quê? Para aprender coisas novas. Basicamente, a gente começa a falar que a gratidão ela é o caminho para você produzir uma reconfiguração no seu cérebro. Ok? Então, essa é a importância da gratidão.
E aí, olha só, o Robson tá até perguntando, né? E quando a pessoa usa a gratidão para não confrontar a sua realidade? Isso pode acontecer. E aí, na prática, não significa que isso é gratidão. Porque quando a gente fala, se você for estudar esse assunto, se você for ler, se você for pegar meditação que envolva meditações de gratidão, uma das coisas que você vai ver é que eles vão ensinar você a induzir a sensação. Você precisa se imaginar na cena, você precisa falar por que, que você está grato por aquilo ali. Quando você faz isso, aí sim você consegue produzir o sentimento. Você precisa mexer na sua caixa de controle. E aí tem uma questão que eu acho interessante falar também, que a gente precisa diferenciar uma pessoa que é educada de uma pessoa que é grata. Uma pessoa educada é uma pessoa que agradece muito, mas não significa gratidão, porque gratidão significa reconhecer, apreciar e expressar. Deixa eu dar um exemplo, sair um pouco do teórico para dar um exemplo aqui. Eu já compartilhei com vocês aqui alguns momentos que tem 2 anos que eu entrei na menopausa precoce. Então, de 2 anos pra cá, muitas coisas aconteceram na minha vida, gente. Oh, Deus. Ainda tá acontecendo, na verdade. Mudou muito a minha vida nos últimos 2 anos pra cá. E uma das mudanças que aconteceram não foi uma mudança boa, foi uma verdadeira peregrinação em relação à minha saúde. Então, é médico, e vai no médico, e é isso, e isso aqui, e trata, não é isso, é outra coisa. E vai. E a peregrinação foi se tornando infinita, até que eu descubro, né, o que estava acontecendo, começo a tratar e tal, a coisa não caminhou muito bem, falei não, e a coisa estava se ajeitando. E aí eu tive que fazer 50 milhões de exames de novo. Ai, que saco, sei quem gosta aí de fazer exame. 50 milhões de exames de novo, peguei os resultados. Quando eu peguei o resultado, eu falei, ah, não. Porque aí é isso, aí você descobre o problema, é que não é aquilo, e daqui a pouco você tá com outro problema. Aí me deu um outro problema. Aí eu falei, não acredito que eu vou ter que ir para um médico de novo, outro médico. Sabe quando você fala de novo, mais um médico? Aí eu vou chegar nesse médico, ele vai passar mais exame. Isso foi domingo. Aí eu passei domingo mal. Passei domingo me sentindo triste. Passei domingo pensando que saco, que merda, eu vou ter que ir pra médico. Ai, e eu passei o dia numa lamentação. Domingo foi o dia da minha lamentação, ok? Quando foi à noite que eu passei o dia me sentindo um lixinho, lamentando tudo que tinha acontecido, quando foi à noite, eu deitei na cama, pensei, tá, você passou o dia se sentindo triste. E aí, o que você vai fazer agora? Aí eu pensei, sabe de uma coisa? Agora eu preciso agradecer. Aí eu comecei a agradecer. Eu quero agradecer por eu ter descoberto agora, que é um problema que tá no início, que eu vou poder tratar. Aí eu comecei a agradecer. Agradecer porque eu tenho suporte, eu tenho pessoas que me ajudam, que estão comigo nesse momento. Aí eu comecei a agradecer porque eu tenho plano de saúde. E eu quero agradecer porque eu tô saudável. E se eu tô com esse problema, eu tô com 99% das coisas que eu não tenho problema. O que às vezes acontece, então olha só, eu venho para lamentação e eu faço um exercício mesmo, porque não é natural, tá, gente? Eu faço um exercício para sair da lamentação e vir para gratidão. Agora, eu recebo uma notícia ruim. Não, não, tá tudo sob controle. Aleluia, esse é o melhor para mim. Não, você tá triste, você tá chateado. Aí você não processa a emoção, aí você tá vivendo uma pseudo-gratidão. Porque você não entra naquilo ali, e aí o que que a gente vê com essas pessoas? Você não entra para processar a emoção, você usa a gratidão como uma esquiva, e aí você somatiza. É isso que nós vemos. Então a pessoa vai direto para uma somatização. Por quê? Porque de fato não é uma prática de gratidão. Teve um período aí atrás na minha vida que eu estava ouvindo um podcast e falaram uma coisa que eu pensei, caramba, é isso aí.
E aquilo mexeu comigo. A partir daquele dia eu falei, sabe de uma coisa? Eu preciso praticar a gratidão na minha vida. Porque além de eu saber todos os bons feitos que isso traz para minha vida, né, em termos de saúde mesmo, eu ouvi a seguinte pergunta. A pergunta foi o seguinte, quero te fazer essa pergunta essa noite. Imagina a seguinte cena. Imagina que se ao acordar hoje, ao acordar amanhã de manhã, você só vai ter aquilo pelo qual você foi grato no ontem. Então, imagina que hoje de manhã você acordou e tudo que você tem são as coisas que você agradeceu ontem. O que você ainda teria na sua vida? Quando eu me fizeram essa pergunta, e eu pensei, caramba, sabe por quê? Porque o nosso viés de negatividade nos leva a gente ficar sempre focado naquilo que nós não temos. Eu não tenho isso, me falta mais paciente. Ah, não, mas se eu perder mais 2 quilos, não, mas não sei o quê. E a gente fica tão focado no que nos falta que a gente não agradece o que a gente tem. Aí sabe quando que a gente vai ver a importância do que a gente tem? Quando morre. E, gente, essa história que eu ouço nos consultórios, essa história que a gente vê na nossa vida. O quanto que a gente chora pelo relacionamento bom que a gente tinha, mas quando a gente estava tendo ele, a gente não estava grata por ele, porque podia ser um pouquinho melhor. E a gente fica nessa ânsia do eu preciso ter mais para ser feliz, eu preciso ter mais dinheiro para estar melhor, eu preciso estar num relacionamento para estar bem, e a gente começa a ficar tão focado nessas coisas. E o que eu tenho? Quando eu me fiz essa pergunta, se amanhã quando eu acordar eu só tiver o que eu agradeci hoje, eu comecei a agradecer. Sabe por quê? Porque a gente não percebe o quanto que a gente tem. Eu falo muito isso aqui em casa. Nós somos muito privilegiadas. Eu tenho certeza absoluta o quão privilegiada eu sou na minha vida inteira. E enquanto isso. E o que isso me gera? Me gera gratidão. A gente aprender, e aí eu tento trabalhar muito isso às vezes com um paciente mais deprimido, do não tem nada bom, não tem nada bom, não tem nada bom. Como seria então não ter um emprego? Como seria nesse momento você não ter o seu cachorro? Como seria nesse momento se você tivesse que enterrar sua mãe? Às vezes a gente precisa pensar no que a gente está perdendo para a gente conseguir valorizar o que nós já temos. Senão a gente entra num ciclo de ansiedade. Olha só, a verdade é que a gente fica tão focado naquilo que nos falta que a gente esquece de valorizar o que a gente já tem, sem perceber que quando nós optamos por não valorizar o que nós temos, a gente começa a correr o risco de perder o que a gente já possui. Quantos casais se divorciam com o discurso do ele nunca me valorizou? Sabe por que o seu parceiro não se sentiu valorizado? Porque você não praticou gratidão. E aí eu quero caminhar para o final da nossa live te falando como fazer isso, ok? Então imagine que amanhã, quando você acordar, você vai ter na sua vida aquilo que você foi grato hoje. Como que vai ser a sua oração de gratidão hoje? E aí a sua oração de gratidão hoje pode ser a sua oração todo dia antes de você dormir. Pode ter certeza que vai fazer diferença na sua vida. Existem muitas técnicas para trabalhar gratidão. Se você jogar no Google, ele vai te dar algumas. Se você jogar no ChatGPT, ele vai te dar muitas outras. Se você perguntar para o seu terapeuta, ele vai te falar pelo menos uma. Então, você pode fazer um diário de gratidão, você pode fazer um pote de gratidão, você pode todo dia escrever coisas que você é grato, e todas essas tarefas, todos vocês conhecem, eu não vou falar sobre elas. Eu tenho a seguinte questão. Mudar comportamento é difícil. Então, essa é uma coisa que eu não perco de ideia, ok? Mudar comportamento é difícil. Eu tô pedindo que uma pessoa que se comporta há 20, há 30, há 40 anos de um jeito mude. Isso significa que isso é mais difícil ainda. E aí, quando a gente pensa na nossa vida ocupada, que mal a gente consegue às vezes ter 1 hora para fazer terapia, como que eu ainda vou fazer tudo isso que a terapeuta quer? Como que eu arrumo tempo na minha vida para parar meia hora e fazer um pote de gratidão se eu já acordei atrasada para o trabalho?
Então, às vezes, a gente falha nas nossas tarefas para os nossos pacientes porque a gente passa a tarefa de alto custo de resposta. Significa o quê? Vai ser muito trabalhoso para ele fazer. A vida já está muito trabalho, precisa ser leve, ok? Precisa ser leve. Então, eu quero te dar 2 maneiras de você praticar gratidão. E eu te garanto, se você fizer isso 90 dias, daqui a 90 dias você entra em contato comigo, eu tenho certeza que a sua vida vai estar diferente. Primeira dica, pare de agradecer, pare de ser educado e comece a agradecer. Essa é a minha primeira dica para você. Isso vai melhorar seus relacionamentos de uma maneira que você nem imaginou que poderia acontecer. Na prática, o que eu estou dizendo para você? Pare de usar a palavra obrigada e comece a falar para a pessoa o que ela fez e por que você está grato naquele momento. Eu fiz isso esses dias, foi muito interessante. De vez em quando eu tenho essas ideias e aí eu vou colocar em prática. Esses dias eu estava vindo para casa do consultório para ir para comprar fruta. Eu compro fruta aqui na pista. Os brasilienses me entendem aí o que é isso. E eu parei no acostamento para comprar fruta. O rapaz veio, me atendeu e começou a conversar comigo. Eu pedi as frutas, ele pegou as frutas, ele trouxe. Quando eu fui pagar, eu paguei. Aí eu falei, olha, eu gostaria de te agradecer. Eu não falei obrigado. Eu falei, eu gostaria de te agradecer. O seu trabalho aqui todo dia facilita muito a minha vida. Então, muito obrigada pelo que você faz. Faz diferença para mim. Ele olhou para mim meio constrangido na hora. Sabe quando você vê que a pessoa fica constrangida? Ele olhou para mim assim e ele agradeceu. Ele falou, nossa, muito obrigada. Quando você começa... E aí, olha só, eu fiz isso com um estranho, uma pessoa que eu nem conheço. Começa a fazer isso na sua casa. Começa a fazer isso com seus filhos. Começa a olhar para o que o nosso olho chama de pura obrigação e comece a verbalizar para o outro que você está grato por aquilo. A gente, infelizmente, dá mais flores em morte do que em vida. Isso mostra o quanto que nós somos muito mais tendenciosos a reclamar e a lamentar do que a celebrar. Você aprender a dar flores em vida é você aprender a viver uma vida grata. Comece a descrever o que o seu marido está fazendo, que faz você feliz. Comece a descrever para a pessoa o que faz você bem. Esses dias atrás teve um dia eu passei o dia super angustiada. Essas coisas de menopausa também, era alguma coisa nesse sentido. E aí minha esposa chegou em casa à noite, ela perguntou, como que você tá? Eu chorei. E aí eu falei todas as lamentações que eu tinha feito para mim mesma ao longo do dia inteiro, pensando. Ela me ouviu, ela falou, eu entendo que você se sinta assim, mas não tem nada a ver com o que você tá pensando. Eu falei, tá certo, muito obrigada. Fui dormir. No outro dia, eu falei, amor, muito obrigada por ter me acolhido no momento de vulnerabilidade. Nós precisamos verbalizar para as pessoas, nós precisamos falar para elas o que elas estão fazendo e que aquilo faz diferença na nossa vida. Quando você começa a praticar a gratidão nas suas relações, você começa a demonstrar apreço, você começa a demonstrar que você valoriza, você começa a demonstrar que você reconhece, você começa a demonstrar que aquela pessoa é importante para você, você começa a demonstrar que você está vendo o que ela está fazendo. Isso vai melhorar em muito as suas relações, ok? Então, abandone o ser educado e comece a agradecer. E a minha segunda dica para você é a seguinte. Se você é uma pessoa que murmura muito, ou se você é uma pessoa que olha para a sua vida e fala, sabe de uma coisa? Eu preciso ser mais grata, eu preciso praticar gratidão. E às vezes eu não tenho tempo para isso. Então eu vou te dar uma última dica para a gente caminhar para o final da nossa live. Você precisa aprender a se agradecer. Então, essa é uma das coisas que eu comecei a fazer na minha vida de um tempo para cá. Eu comecei a me agradecer. De maneira geral, nós temos baixa autoestima, nós somos inseguros, a maioria de nós tem síndrome do impostor, vive trabalhando achando que vai ser desmascarado, alguém vai descobrir que depois de 20 anos de carreira aquela pessoa não sabe nada. E nós somos tomados por esses pensamentos que nos angustiam e que nos deixam ansiosos e a gente não consegue às vezes nem verbalizar.
A gente não consegue nem falar. E nesse processo a gente fica, a maioria de nós, olhando para nós e sempre muito pronto para criticar o que nós estamos fazendo de errado, porque olha só, quando você não tem uma prática de gratidão forte na sua vida, provavelmente você tem uma prática de julgamento. Lembra dos polos? Se eu estou grata, eu estou tranquila. Se eu estou no estado de excitação e de ansiedade, eu estou no estado de preocupação, eu estou no estado de alerta. Então, são esses os polos que a gente está falando. Quando você começa a se agradecer, isso vai te ajudar a fazer algumas coisas na sua vida. Isso não é só um exercício de gratidão. Esse é um exercício para você reconstruir sua autoestima, se a sua autoestima é baixa. Isso é um exercício para você melhorar a sua autoconfiança. Sabe por quê? Os nossos pacientes estão na ponta da língua prontos a nos dizer o quanto que eles são ruins, o quanto que eles são incompetentes, o quanto eles não conseguem. Mas eles esquecem de cada etapa que eles passaram na vida deles para eles chegarem até ali. Esses dias eu fiz isso com uma paciente minha. Eu falei, você já se agradeceu? Ela falou, me agradecer por quê? Eu acompanho ela já tem um tempo. Aí eu comecei a falar, você já se agradeceu por ter conseguido terminar seu mestrado? Ela falou, não. Eu falei, você já agradeceu por você ter lidado com aquela situação ali que você achou que você não ia conseguir? Ela falou, não. Eu falei, você já se agradeceu por você ter... Ela falou, não. Aí eu comecei a fazer uma lista de coisas que ela já tinha feito e que ela tinha superado, mas que ela nunca tinha se agradecido por aquilo. Eu falei, você precisa agradecer. Deixa eu te dar uma tarefa hoje para você fazer. Para um pouquinho e anota as suas vitórias. No meu caso, consegui ser alfabetizada. Eu acho que essa foi a primeira vitória da minha vida. Tô rindo, mas é sério, gente. Consegui ser alfabetizada. Consegui terminar a escola. Eu fui péssima a minha vida inteira na escola. Preciso me agradecer. Consegui terminar a escola. Gente, se aos meus 6 anos de idade você falasse pra mim, Adriana, daqui a X anos você vai ter doutorado, eu era capaz de ter uma crise de riso pra você, porque eu não tava conseguindo nem aprender o alfabeto. A gente precisa se agradecer. Agradecer por eu ter passado naquele vestibular. Agradecer por eu ter superado aquela crise. Me agradecer por ter tomado a decisão de ter ido para academia mesmo contra todas as minhas vontades. A gente precisa aprender a se agradecer. Olha só, esquece de anotar gratidão. Começa a fazer isso. Começa a acordar de manhã, começa a se ver numa situação e fala, nossa, graças a Deus que eu fiz essa prova de concurso. Imagina se eu não tivesse esse emprego. Existem algumas coisas na minha vida que eu sempre agradeço. Uma delas é meu carro. Ai, gente, toda vez que eu tô no trânsito eu falo, oh Deus, obrigada por eu ter um carro automático. Eu faço essa oração, não vou mentir não, que nunca me falte dinheiro para isso. A gente precisa transformar as nossas insatisfações em gratidões. E aí a gente começa a fazer isso nas pequenas coisas. Sabe, nos momentos que você vê uma coisa que você apreciar, faz uma oração. Caramba, que bom que eu tô podendo parar e ver isso aqui. Isso é prática de gratidão. Começa a agradecer a você. Agradece você por estar aqui comigo hoje. Nossa, finalmente consegui ver a live ao vivo que eu sempre queria. Comece a se agradecer. Comece a olhar para a sua vida, para o passado, para os momentos que você achou que você não ia dar conta de fazer essa criança sobreviver mais de um ano e agora ela está na adolescência, e aquela relação que você nunca achou que você ia superar e que hoje vocês conseguem ter uma relação legal. A gente precisa olhar para esses lugares na nossa vida e a gente precisa nos agradecer. Nós fizemos isso, ok? Quando você aprender a se agradecer pelas coisas, você não vai melhorar só em termos de diminuição da sua ansiedade e estresse, mas você vai começar a melhorar significativamente a sua autoimagem, a sua autoestima e o seu grau de autoconfiança. Ok? Faça isso. Quando você chegar no horário do seu trabalho, se agradeça por você ter não colocado soneca naquele dia.
No dia que você for para academia, quando você sair da academia, se agradece. Nossa, Adriana, obrigada por você ter conseguido ter vindo hoje. Quando você terminar a sua faculdade, lembre-se de se agradecer por ter conseguido passar 5 anos sem matar nem um coleguinha seu. Porque vontade você sabe por Deus que você teve. Ok? Se a gente praticar a gratidão, gente, a gente vai ter uma vida muito melhor. Praticar a gratidão é o remédio natural para a gente combater estresse e ansiedade na nossa vida. Ok? Vou encerrar por hoje. Muito obrigada aí pelo seu tempo comigo. Se você tiver sugestões de lives aí, pode me mandar, tá? Eu tô com um projeto que eu vou divulgar em breve, tá? Mas vai começar em janeiro, fique ligado aí. Eu vou estar abrindo uma turma um grupo de estudo em janeiro e em fevereiro, final de fevereiro, eu vou estar abrindo uma turma de supervisão, ok? Então, fica ligado aí que em breve a gente vai estar divulgando. Gente, boa semana para vocês e até semana que vem.